Eu quero dar paz a todas as irmãs, né, que estão aí nos ouvindo, né? Quero dar paz para todas elas, que Deus abençoe. E eu tenho certeza que a palavra vai edificá-las, porque me edificou, Amém. Glória a Deus. né? Deus falou, então. Deus Quando Deus falou e está fala, quando falando. Deus fala, o que a gente faz? Eis-me aqui, Senhor. Verdade. Não Às é vezes a gente verdade? quer fugir, né, pastora? Pois é. E que A gente quer bom, fugir para lá, né? Quer fugir, mas Deus não deixa. e que Deus é bom bom que o demais. Senhor não permite. E às É vezes a gente verdade. quer fugir. Eu É vou, verdade. vou orar para a gente iniciar e após Amém. isso nós vamos compartilhar sobre essa mulher amada, essa Esther, com uma história que marcou uma geração. E Esther hoje serve de inspiração para todas nós. Todas nós Amém. podemos aprender algo com Esther. Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, em Sim, nome de Jesus. Jesus, por esse período que o Amém. Senhor preparou para que nós Amém, pudéssemos estar Senhor. juntas, compartilhando a tua palavra e aprendendo uma com as outras. Que Sim, essa Jesus. palavra, Senhor, seja bálsamo no nosso coração, que essa palavra traga cura, que essa palavra, Senhor, venha inspirar muitas mulheres e que o Senhor venha estar conosco todo o tempo, Pai, nos trazendo a paz, nos consolando, nos edificando e permitindo Amém. que nós sejamos a tua imagem e a tua semelhança. Eu Amém. agradeço a Deus pela vida da pastora Vânia, cubra a vida, cubra a família dela Sim, e peço Jesus. que em nome de Jesus o Senhor a fortaleça, a capacite, Senhor, na caminhada dela, no propósito, no chamado, que o Senhor esteja com ela todo o tempo, Pai. Eu a Amém. abençoo, Senhor, em nome de Jesus e agradeço pela vida dela e pela vida de cada uma dessas irmãs que são bênçãos para nós. Obrigado, Pai, em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém, pastora pastora. Vânia, por dizer sim ao Senhor e poder compartilhar conosco um pouco da sua experiência e da sua caminhada com Cristo. Amém. Pastora, foi bem interessante, né, a gente compartilhar Foi. sobre isso, né? Mais Foi, uma porque vez, o Senhor falou para mim que nós iríamos falar sobre Esther. Eu convidei a pastora Vânia e eu não falei nada, eu deixei livre e falei, Senhor, se vem de ti, o Senhor vai testificar no coração dela e eu vou só aguardar. E aí convidei a pastora Vânia, ela confirmou e ela falou, vamos falar sobre qual mulher? Eu falei, pastora, você escolhe a mulher que você quer falar e aí você me passa para que a gente no dia compartilhe sobre esta mulher. E aí a pastora Vânia me mandou uma mensagem assim, pastor, a gente pode compartilhar sobre Esther? Deus é bom, Eu falei pastora. assim, o Espírito Santo, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que a comunhão faz com que nós ficamos atentos à voz do Senhor e o mesmo Espírito testifica a vontade de Deus. Então, mulheres, eu peço para você ficar atenta. Por quê? Porque se o Senhor nos falou para compartilharmos sobre Esther, o Senhor quer te trazer algo para a sua vida hoje sobre Esther. O livro de Esther tem várias situações que nós podemos nos espelhar em Esther. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo em específico para cada uma de nós. Para mim vai ser um ponto X, para a pastora Vânia o Y, para você o Z e assim por diante. E eu conversando também com a pastora Viviane, ela me falou algo relacionado a Esther. Então fique atenta, mulher, porque o Senhor quer te dar uma vitória hoje em cima da história de Esther. Amém? Pastora, Amém. compartilhe conosco sobre Esther. Então, a pastora Jo e amadas que estão aí nos ouvindo,
Eu sempre gostei muito de Esther, né? O livro dela, assim, sempre me inspirou muito, principalmente porque ela foi uma grande intercessora, né? Lendo ali, se você ler, se as mulheres tiverem tempo aí de ler, só são 10 capítulos, né? Ela inspira demais pelo fato dela ter sido uma jovem judia, né? E que foi escolhida para se casar com o rei Assuero, né? Que eu acho que ela nem imaginava que ela seria escolhida para casar, né? E quando o rei despediu a rainha Vasti, porque Vasti era desobediente, Vasti não queria obedecer, não é verdade? E o rei falou, não quero mais Vasti. E aí mandou procurar moças virgens, né? E bonitas. E eu, lendo assim a palavra, eu vi que o coração do rei, quando Esther chegou na presença dele, o coração dele deve ter se desmontado, né? Quando ele olhou Esther, ele falou, é essa, né? E a gente lendo, que não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas a gente lendo o livro de Esther, a gente vê que o rei, ele de primeira, ele gostou de Esther. Muitas moças ali queriam o lugar de Esther, mas foi a Esther a escolhida, né? E Deus tinha propósito na escolha de Esther, né? Porque o povo judeu lá estava sendo perseguido, né? Então Deus teve uma escolha assim tremenda entre ela ser escolhida pelo rei. E ela foi escolhida por ele, né? E ele achava ela muito linda, né? O rei Assuero achava Esther linda. E ela foi escolhida por ele, ele fez ela rainha, né? Ela foi a rainha dele. Por isso que nós mulheres não podemos achar que nós não somos nada, né? Nós somos a rainha da nossa casa, do nosso esposo. O nosso esposo é o rei, né? É o rei daquela época, né, pastora? Sim. Então, eu meditando na palavra, o Senhor ali falando comigo, nós somos a rainha, e como rainha, nós somos grandes intercessoras da nossa casa, da nossa família, e nós não podemos deixar o barco afundar, não, porque se vocês lerem os livros de Esther, ela não deixou o barco afundar quando ela viu que o povo dela ia ser morto, né? Quando ela ficou sabendo que havia um decreto, né? Foi decretada uma ordem, né? Amã queria matar o povo judeu, né? E ela era judia e ela não tinha falado para ninguém que ela era judia. Ninguém sabia que Esther era judia. Nem Amã sabia, né? E quando ela soube que o tio dela, né, Mordecai, lá, estava se rasgando todo, né? E que queria falar com ela, ela procurou saber o que havia acontecido, e quando ela soube da notícia de que todo o povo dela iria morrer, já havia uma sentença, né? Ela decretou um jejum, né, de 3 dias, porque ela sabia que Deus ia ouvir a oração dela, e ela não podia chegar até a presença do rei se o rei não chamasse ela, né? Se o rei não falasse, vem, chama Esther, ela não podia chegar até a presença dele. Mas ela jejuou, né, por 3 dias, mandou que todas as servas, que todo o povo jejuasse em favor da vida dela, porque ela ia até a presença do rei. Então, você lendo o livro de Esther, você vê que Esther, assim, ela foi muito sábia, né? E nós, mulheres, precisamos ser sábias, né, pastora? Precisamos ser sábias, porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa casa e nós, como rainha da nossa casa, né, porque nós somos a rainha do nosso lar, como Esther era a rainha naquela época, nós somos hoje, né, mulheres que inspiram e a rainha da nossa casa. Então nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento de como nós vamos agir, de como nós vamos orar, de como nós vamos interceder, né? Então, Esther, naquela época, eu creio que ela era uma mulher, né, cheia do Espírito Santo, sábia, e uma mulher de exemplo que nós devemos ler e seguir, né? Então, ela era uma mulher que fazia a vontade do Pai, e ninguém sabia que ela era judia. Então, ela fez aquele jejum de 3 dias, e terminado aquele jejum, ela foi até a presença do rei, né? E ela ainda falou, se eu perecer, pereci, né? Mas ela teve fé, teve coragem. Então, nós mulheres, nós precisamos ter fé, ter coragem
de que Deus vai trabalhar através das nossas vidas na nossa casa. Quantas mulheres hoje não estão com problemas aí, né? Com seu rei, com seu esposo, mas tem que ir para cima, tem que orar, não adianta. Não adianta cruzar os braços e ficar quieta, né? Tem que orar, se o Senhor pedir jejum, tem que jejuar. E Esther fez esse jejum de 3 dias e foi até a presença do rei. Quando chegou lá, né, o rei olhou assim para ela, né, eu imagino que o rei olhou assim e falou, é Esther. Mas como ela era muito amada por ele, ele deixou ela passar, né? E aí ela fez convidou, né, convidou ele, convidou a mãe para ir participar de um banquete com ela. Olha como ela foi sábia. Convidou o inimigo. Convidou o inimigo, pastora Jô. Fez um banquete e falou para o rei, né? Gostaria, né, que vocês fossem no meu banquete. E o rei, né, sabia que ela tinha um pedido a fazer. Opa, vamos no banquete. Uma ordem da rainha era uma ordem. Então, se alegraram, vamos no banquete, né? Então, quando ela, né, se declarou, que eles foram lá no banquete, que ela se declarou que ela era, né, judia, né, e que ela também poderia morrer, porque o rei não sabia que ela era judia, né, e o rei queria saber quem é que estava, porque acho que o rei deu uma travada, né? Então, você vê que o rei, acho que ele nem sabia do decreto que ele tinha dado, de tão somente que ele tinha liberado essa ordem, né, para Amã. Então, ela ali contando que ela era judia, que o povo dela poderia morrer, né? E Mardoquei já estava ali ele já ia ser enforcado, já estava tudo preparado, né, para ele ser enforcado, e logo depois o povo judeu, e ela intercedeu ali diante do rei, né, e hoje nós temos um rei supremo que é Jesus, e que nós devemos estar sempre intercedendo mesmo ali, porque nós como mulheres, nós somos intercessoras da nossa casa em todo o tempo, né. E ela ali intercedendo diante do rei, ela, né, falou, né, o que estava acontecendo, e rapidamente o rei, né, então aquela armadilha que estava preparada para o povo judeu, foi totalmente, né, saiu, o Senhor ouviu aquele jejum, né, que ela fez, porque ela fez um jejum de 3 dias, e às vezes o Senhor pede para nós, né, um jejum, uma consagração, um momento de oração para que o povo seja livre, para que o povo seja liberto. E Esther fez, né, e a gente, se todas lerem aí, vocês vão ver a grande vitória que o Senhor deu, né, para Esther. Né? O grande livramento que o Senhor deu para aquele tio dela, que cuidou dela, né? Porque ela não tinha pai, não tinha mãe, mas ela tinha esse tio que cuidou dela. E Deus, assim, deu um grande livramento para o povo, né? E o povo foi para a guerra, né? E o povo venceu. Se a gente for ler, se você, mulher, lê o livro de Esther, você vai ver que o povo foi vencedor. E não mudou, né? Nos dias de hoje não mudou, pastora Ju. O nosso Deus continua sendo o mesmo. E se nós entrarmos na presença dele, ele vai dar vitória para nós que somos o povo dele. Como ele deu vitória para o povo judeu daquela época. Então, Esther era uma grande, assim, guerreira, né? Grande guerreira. Uma mulher que inspirava mesmo. Então, por isso que eu me inspiro nela. Por isso que eu gosto dela. Por ela ter sido uma grande guerreira. Verdade. Uma coisa que chama bastante atenção no livro de Esther, Esther e Ruth são as únicas mulheres que têm um livro, né, com o nome delas. Então a gente pode perceber que Deus não faz acepção das mulheres e que o Senhor ama as mulheres e as mulheres são bênçãos. E a gente pode ver na história de Esther, Esther era órfã de pai e mãe. Foi uma garota criada pelo seu tio Mardoqueu, né? Sim. E ela não tinha nem pai nem mãe. Então,
essa menina cresceu sem ensinamento feminino, né? E o que acontece? Quando Vasti desobedeceu o rei, ele tomava conta de 123 províncias. E ele fez um banquete para os príncipes dessas províncias para ele mostrar o tesouro, o ouro e tudo que ele possuía. Então, o que aconteceu? Nesse banquete foi 6 meses. A riqueza de Assuero era tão grande que ele levou 6 meses para mostrar tudo que ele tinha. Então, fez um banquete durante 6 meses. Quando chegou já no final, ele fez um banquete de 7 dias na cidade de Suzã para o povo de Suzã e os príncipes de Suzã. E aí ele queria mostrar a rainha, que era muito linda e era como se fosse o troféu dele. É verdade. E ele mandou chamar Vasti e ela falou que não iria. A desobediência dela, ela perdeu o trono. Como Sim. Deus transforma maldição em bênção, o que foi de ruim para Vasti por desobediência foi bênção para Esther, que entrou no lugar de Vasti. Então, Deus transforma o choro em alegria e transforma a maldição em bênção. Quando foi selecionada aquelas mulheres, a palavra diz que o eunuco que ficou responsável por preparar essas mulheres, elas iam receber mirra, perfumes, para elas se prepararem para daqui 1 ano entrar na presença do rei. O eunuco viu uma graça em Esther, que era Radassa, o nome dela. E aí ela passou a se chamar Esther. Então, o eunuco viu uma graça em Esther. Essa graça, ela é dada pelo Senhor. O Senhor, ele tem um favor a nosso respeito. E existe, como a pastora Viviane está dizendo, oportunidades que são únicas. E existe oportunidades que é para mim e existe oportunidades que é para você. Então, o eunuco, ele achou uma graça em Esther e levou ela para uma casa separada, que era como se fosse as preferidas. É as verdade. melhores, as mais bonitas, as selecionadas. Sim. E sempre era levada uma ao rei, chegou no dia de Esther, Esther foi, né, para a presença do rei, e a palavra diz que o rei achou graça em Esther. Então, essa graça é o favor do Senhor em nós. É o favor que o Senhor coloca na nossa vida. Sim. Esther achou essa graça. Então, uma menina que veio de uma infância de orfandade, sem pai, sem mãe, né? Ela foi criada por Mardoqueu, ela foi selecionada para ir para o palácio do rei a concorrer uma vaga de rainha. Então, aquelas mulheres, elas estavam concorrendo, era um concurso. E o rei achou uma graça em Esther. O que eu quero te dizer, mulher? Que o Senhor coloca uma graça sobre a nossa vida. Um favor imerecido. E nós podemos recorrer ao Senhor e pedir para Ele esse favor sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, a gente vai participar de um concurso, de uma prova, nós estudamos e pedimos para o Senhor um favor. E aí, assim como aconteceu com Esther, acontece conosco também, porque Amém. o Senhor tem prazer na nossa vitória. E Esther, ela foi escolhida a rainha no lugar de Vasti.
Mas existia uma trama, uma armadilha satânica contra o povo judeu. E isso chegou aos ouvidos de Esther. Esther falou ao rei. E depois, em uma outra oportunidade, Ramã convenceu o rei de fazer um decreto para matar os judeus. Então, o que eu quero te dizer? Que o decreto de morte, o decreto ao contrário, o Senhor transforma. O Senhor transforma todo decreto. Esther se colocou à disposição do Senhor quando ela proclamou o jejum. Quando ela falou, eu e as minhas servas também jejuaremos. E pediu para Mardoqueu reunir os judeus e pedir que fizesse um jejum de 3 dias pela vida dela, para que ela recebesse o favor do rei para entrar na presença dele. Ela falou que já fazia 30 dias que ela não ia na presença do rei. Então não tinha como ela falar com o rei. Mas o que acontece? O povo fez um jejum. Esther fez um jejum junto com as suas servas. E ela foi e ainda disse, se eu perecer, eu pereci. Ou seja, se eu morrer, eu morri. Porque morrer com o Senhor é lucro. E quando o rei viu Esther, ele apontou para ela o cetro, permitindo que ela entrasse na sua presença. Nós temos livre acesso à presença do rei. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. Todas as vezes que nós tivermos uma causa que ela é impossível para nós, ela não é impossível para ele. A gente vê na palavra que Ramã preparou uma forca para matar Mardoqueu. Só que ele morreu na sua própria forca. Amém. Tudo que o inimigo tem planejado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, ele vai se enforcar na própria forca que ele está preparando para você quando você se posiciona em Cristo. Quando você se posiciona em Deus. O jejum e a oração é uma combinação que te leva diante do Senhor. É fácil fazer? Não. É por isso que nem todos fazem. É algo difícil de fazer, mas é algo que nós necessitamos. Quando você estiver muito aflita, vá orar. Aí você acaba de orar e continua aflita. Volte a orar, assim como Jesus fez, né, pastora? Jesus fez no Getsemane. Ele foi orar e ele voltou ainda aflito. E ele falou para os discípulos que estavam com ele, vocês não podem vigiar 1 hora? Então, muitas vezes nós vamos orar e continuamos aflitos. Ore de novo. E você continua aflita, ore de novo. Continua aflita, ore de novo até a aflição passar. E existem situações que é só jejum e oração. Existem coisas que eu não posso resolver, existem coisas que você não pode resolver. Existe um decreto, existe uma sentença de morte, existe uma armadilha, existem situações que nós precisamos jejuar, porque a palavra diz que há castas de demônios que só saem com jejum. Por isso nós precisamos jejuar. Esther foi sábia. Esther teve sabedoria para entrar na presença do rei. Ela não entrou de qualquer jeito, ela não entrou apavorada, gritando, rei, intercede por mim, Ramã está tramando. Não, ela teve calma, ela jejuou, ela orou, porque quando nós oramos,
nós humilhamos a nossa carne, nós abatemos a nossa carne, a soberba cai, o orgulho cai, a altivez cai. Então, quando nós oramos, nós nos colocamos à disposição do Senhor. E que você, mulher, possa ter esta sabedoria, assim como Esther, para o tempo de hoje, oração e jejum, boca fechada e clamor, ter uma postura, se posicionar diante do rei. Nós temos um rei, nós precisamos nos posicionar diante dele para falar palavras certas, não de apavoro nem de desespero. E ele vai nos dar estratégias, ele vai nos dar sabedoria para conduzir aquela situação, para aquela maldição se reverter em bênção. Assim como Ramã estava tramando, fez uma forca para Mardoqueu. E quem morreu nessa forca? O decreto foi mudado por a sabedoria de uma mulher. Deus deu a Esther o governo de rainha com um propósito. Mulher, eu quero te falar que aonde você está, Deus te colocou com um propósito. Você não está ali à toa, você está ali com um propósito do Senhor, e esse propósito precisa se cumprir. Para esse propósito se cumprir, você precisa entrar na presença do rei para adquirir sabedoria, estratégia, em nome de Jesus. Amém. E Esther nos ensina muito sobre isso. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar com você e te convencer de que, como diz a pastora Viviane, o processo nos leva ao processo. Nós, como o nosso pastor ministrou no domingo, nós precisamos mudar de nível ou viver o sobrenatural. Você não vai viver o sobrenatural se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar a presença do rei, se você não buscar o Senhor. Você vai ser mera telespectadora, você vai ficar só assistindo a vitória dos outros ou mesmo a derrota. Que você possa se posicionar, que você possa entrar na presença do rei. Amém. Em oração. E o rei vai estender o cetro ao teu favor. O rei vai estender o cetro para a tua causa, porque a tua causa é causa do Senhor. A tua causa não está perdida. Não importa se você veio de uma descendência de orfandade, se você não teve pai, se você não teve mãe. Não importa o que aconteceu. Não estou dizendo que não importa na importância que não tem valor, não. Estou dizendo que diante do Senhor, tudo que você passou, o Senhor Amém. Pode reverter essa situação. Amém. Se coloque na presença do Rei. Sim, Jesus. Ele vai estender o cetro para você. Amém. Você vai poder entrar e conversar com o rei, o que está acontecendo na sua vida, o que está se passando no seu coração, o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo no seu trabalho. Jesus. O rei vai ouvir. Glória a Deus. Quando Assuero estendeu o cetro para Esther entrar, ele já tinha no coração dele que tudo que ela pedisse, ele daria até a metade do reino. Amém. Amém. Ela já entrou na presença do rei, já com sim. Ela nem Amém. Disse ainda o que ela queria, mas ela já entrou com sim. Ela entrou com sim porque ela conseguiu o favor do rei.
Amém. Ela conseguiu o favor do rei, não foi por um rostinho bonitinho. O rostinho bonitinho, depois ele enche de ruga, Amém. esquece. O cabelo Oh, bonitinho, glória. depois embranquece. O É. corpo bonitinho, depois ganha alguns pneus. Amém. A beleza física passa, mas o que você tem com o Senhor, o relacionamento seu com o Senhor não passa. Amém. Oh, O Senhor glória. vai se lembrar de todas as vezes que você entrou na presença Glória a dele. Deus. Todas as vezes que você foi com uma causa diante dele. Ele não vai ignorar a sua petição. Amém. Ele vai estar atento para ouvir o que você tem a pedir. Então, que você tenha, mulher, sabedoria, que você ache o favor do Senhor, a graça imerecida. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim, o Senhor nos dá. Porque Amém. assim como ele chamou Esther, ele chamou a Ana, ele chamou a Ruth, Noemi, a Sunamita, ele chama ele chama a pastora Vânia, ele chama a Fátima, ele chama a Lourdes, ele chama a Simone, ele chama a Cris, ele chama a Cida, ele nos chamou Amém. antes do ventre da nossa mãe. Foi o Senhor que nos teceu. Foi Ele que escolheu a sua sobrancelha, foi Ele que escolheu a cor do seu olho, foi Ele que escolheu a textura do seu cabelo. Foi Ele que te forjou. E Ele colocou em você dons, atributos que só você vai poder fazer. Eu não posso exercer o papel da pastora Vânia. É Eu não verdade. posso exercer o papel da Daisy. Eu não posso exercer o papel da Alessandra. Eu só posso exercer o meu. E que você tome posse, em nome de Jesus, do Amém. propósito que o Senhor colocou no seu coração, do propósito que o Senhor tem na sua vida. E assim como Esther, você busque ao Senhor. A palavra diz que ela e as servas dela, e ela pediu para todo o povo judeu jejuar a favor dela, para que o Espírito Santo convencesse o coração do rei, para quando ela entrasse na presença dele, ele estendesse o cetro, dizendo sim para ela. E foi assim que o Senhor fez. Glória a Deus. Foi o próprio Deus que estendeu o cetro para Esther a favor do povo judeu. Amém. Os judeus, que era para ser exterminado, acabado, mortos, eles ainda saíram com a vitória. Lutaram e saíram vencedores. Eles saíram mais fortes do que tudo. Eu quero falar para você também, mulher, que essa luta que você está vivendo não é para derrota. Essa luta que você está enfrentando não é para morte, não é para desgosto, não é para desonra. Essa luta que você está enfrentando, Deus quer te dar a vitória, para que você Amém. seja vitoriosa dessa luta em nome de Jesus. E que você venha se revestir das armaduras do Senhor para esse tempo e alcance o favor do Rei, em nome de Jesus. Amém. E a respeito, como a pastora Vânia falou, o nosso marido é o nosso rei. O que acontece? Muitas mulheres hoje, assim como Vasti, estão se rebelando contra os seus próprios maridos e os seus maridos estão virando os seus inimigos. Deixa eu te falar, o seu marido não é o seu inimigo. O seu marido é alguém que você escolheu para compartilhar a vida com você. O seu marido é tão imperfeito quanto você. Porém, os dois juntos podem se acertar e ter uma vida vitoriosa.
Não ache, mulher, que você vai mandar na casa, no seu marido, que você vai ter as coisas como você deseja, porque não é assim que funciona. O Senhor não nos deu governo de nada, o Senhor deu governo ao nosso marido. E quando o seu marido estiver fazendo coisas que você não concorde, ore ao Senhor, porque é o Senhor que vai convencê-lo de todo o erro e de todo o pecado. Nós não convencemos ninguém, nós só convencemos, só o Espírito Santo que convence alguém. Nós não convencemos nem a nós mesmos, mas o Espírito Santo convence. Convence o nosso marido, os nossos filhos, a nossa mãe, os nossos Amém. colegas de trabalho, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não procure medir forças com o seu marido, porque você vai se magoar, se entristecer. Procure somar junto com ele. Procure ser dentro do seu lar uma coluna de bênção e graça. Que você traga o amor para o seu lar. Que você traga a paz para o seu lar. Que você traga a comunhão para o seu lar. Que o que depender de você, mulher, você traga para o seu lar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso, pastora Vânia. Amém, pastora Jo. E Deus viu graça em todas nós, né? Quando preparou nosso marido. Quando preparou o pastor Guto para você. Ele disse, você vai ser auxiliadora dele, né? Eu sei que não é fácil, mas Deus escolheu. Então não adianta querer desistir. Né? Então é o que eu falo aqui, eu posso dizer, meu lar tem paz. Então não tem como desistir. Deus viu graça em mim quando preparou o Marcos, viu graça em você quando preparou o pastor Guto, e nas demais amadas aí, né? Deus viu graça e vai continuar dando graça. Vamos continuar clamando, orando, porque o Senhor tem grandes vitórias para nós, assim como teve na vida de Esther. Então, Esther foi uma mulher que se inspirou naquela época e nós também nos dias de hoje, né? Então, vamos continuar sendo essa auxiliadora aí, cheia do Espírito Santo, porque Deus viu graça em nós, porque, né, como você mesmo falou, é a graça, não tem outra coisa, né? Como a nossa bispa fala, a graça nos basta. Então, é só ela mesmo, é a graça do Pai. Vamos continuar na graça dele, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, né? E quando Deus nos der ordem, vamos fazer mesmo, assim como Deus deu ordem para você aí num propósito, né? E Deus viu graça, Deus permitiu tudo essas coisas aí porque ele falou, alguém vai se levantar para interceder. Então alguém tem que se colocar na brecha para interceder. Esther se colocou na brecha. E nós, nos dias de hoje, também precisamos nos colocar na brecha, interceder e deixar o Espírito Santo conduzir, porque não somos nós, né? Mas é o Espírito Santo. Então, que cada mulher que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, possa deixar a graça do Senhor entrar na sua casa, na vida do marido, naquele que é convertido, naquele que não é convertido ainda. Deixa a graça do Senhor entrar, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Né? A gente tem certeza disso, porque a gente já tem vivido, né? E Deus vai fazer maravilha, então deixa Deus fazer, não tem outra coisa, né? Não tem outra. Então, se precisar jejuar, nós vamos jejuar, porque se o Senhor pedir, nós vamos ser obedientes e vamos fazer como Esther. E nós vamos vencer, assim como Esther venceu, nós também venceremos, e se tiver algum decreto aí para destruir nossa família, nossa parentela, nós também vamos entrar em oração e quebrar e decretar que o Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, e que o inimigo não vai poder mexer não, porque maior é o Senhor que está em nós, e o Senhor é o Todo-Poderoso, e não adianta o inimigo querer mexer. Ele é o Senhor e já está determinado, e nós determinamos. Satanás você não vai tocar e Satanás não vai tocar, porque foi dada a ordem para ele não tocar. Assim como ele acha que ele faz o decreto lá para tocar,
Nós clamamos ao Senhor e é revertido a esse decreto, assim como foi revertido com Esther e o povo judeu lá, né? Então vai ser conosco também, mulheres vencedoras aí em Cristo Jesus. Amém, pastora? Amém. Vamos orar? Dá tempo de orar ainda? Dá tempo de orar. E vamos decretar a palavra, vamos profetizar e vamos crer na vitória em nome de Jesus. Não podemos ser abalados pelas armadilhas de Satanás. Nós bem sabemos que temos um inimigo, e esse inimigo, ele trabalha dia e noite contra nossa vida. Porém, nós temos um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, que tem a chave nas mãos do inferno, e contra a nossa vida não pode prevalecer nenhum mal, porque o Senhor é o nosso general e é Ele que vai à frente da batalha. Nós não estamos sozinhos e nunca ficaremos sozinhos, porque Ele está conosco. Então, eu glorifico ao Senhor pelo privilégio de ter conhecido um Deus maravilhoso, que me deu uma paz que excede todo entendimento. Deus teve propósito no seu casamento, né? Oi, né, pastora? Deus teve propósito no seu casamento. Sim, Deus teve propósito. Para você conhecer o Senhor. Sim, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem diria que você ia ser nora de bispa e apóstolo? Pois é, você vê. Não é? Foi mudado, né, pastor? Então, foi mudado. Entendeu? Então, Deus muda o nosso decreto. Sim. Né? O meu decreto também foi mudado. Né? Que eu era uma pessoa que, quando eu vim para Jesus, né, eu queria a morte, eu não queria viver. E Deus mudou o meu decreto. Então, Deus muda decreto. É só nós cremos e deixar Ele trabalhar. Amém? Glória a Deus. Pastora, ore por nós para esse tempo, para que essas mulheres sejam fortalecidas, encorajadas, para que essas mulheres entrem em propósito de jejum, de oração, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Amém. O Senhor tem a chave do céu, o Senhor tem a chave de todas as portas. Toda porta que você deseja entrar, a chave está nas mãos do Senhor. Busque a Ele e Ele estenderá o cetro ao seu favor. Então, ore por nós, pastora, para que a gente venha ser edificada e para que a gente venha estar atenta à vontade do Senhor para nós cumprirmos. Amém. Vamos orar, né? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por essa palavra, Deus. Eu quero te dar graça, Senhor, pela vida da pastora Jo, quero te dar graça pela família dela. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida dela, a vida do filho dela, Senhor, do marido, Pai. Senhor, das mulheres, Senhor. Senhor, visita cada mulher que está nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar dando graça, que o Senhor possa estar dando sabedoria, Pai. Que possam ser auxiliadoras idôneas, Senhor. Que não venham ser, Senhor, como Vasti, mas que venham ser como Esther, Senhor, cheia de graça, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Esteja abençoando estas mulheres, Deus, guerreiras que o Senhor tem levantado, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Espírito Santo, abençoe o lar de cada uma delas, Deus, porque cada uma delas, Senhor, foram chamadas com propósito, e cada uma delas, Deus, tem a graça, elas têm a Tua graça, Pai. Espírito Santo, que algo sobrenatural, Senhor, que elas possam viver, Senhor, a vida de Deus, Senhor, que elas
possam viver, Senhor, algo além, Senhor, do que elas já estão vivendo, Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor seja com elas, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós já te agradecemos, Senhor, pela tua vitória nas nossas vidas, porque nós somos mulheres que inspiram, Senhor. Assim como Esther foi mulher que inspirou, nós também, nos dias de hoje, somos mulheres que inspiram. Somos mulheres que inspiram, Pai. E nós vamos crer no teu poder, e nós vamos crer na tua mudança, que o decreto já foi, Senhor, encerrado. Todo decreto maligno, Senhor, nós estamos quebrando agora no nome de Jesus. Todo decreto maligno, Senhor, não vai, Senhor, permanecer. Não vai permanecer. Todo decreto, Senhor, já foi expulso no nome de Jesus. Porque, Senhor, a tua bandeira já foi, Senhor, estiada, Senhor. A tua bandeira já está conosco, Pai. E o decreto maligno já está destruído no nome de Jesus. Para a tua glória, Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa, amadas, que você possa ficar com este louvor no seu coração. Para um tempo como esse você foi chamada. Você foi chamada para proclamar a palavra. Você foi chamada para trazer a paz. Você foi chamada para trazer a conciliação. Amém. Você foi chamada para trazer a união, a comunhão. Então, para um tempo como esse, o Senhor te forjou. Que você seja uma coluna na sua casa, no seu trabalho. E onde você passar, que as pessoas te reconheçam pelo perfume de Cristo. Que você possa exalar a presença Amém. do Senhor. Que você possa, como diz a Simone, ser luz aonde você estiver. Que você seja luz. Luz no meio da escuridão. E que em nome de Jesus, a sua casa seja blindada, Amém. guardada, escondida pelo Senhor. Toda sentença ao contrário sobre a sua casa, nós cancelamos em nome de Jesus. Os seus filhos não ficarão perdidos, o seu marido não ficará perdido, porque o Senhor os encontrará. Aonde eles estiverem, o Senhor os encontrará. E ao tempo certo, eles vão conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Você é mulher de Deus. Para um tempo como este, que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida um bálsamo de alegria. Que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida o refrigério que vem do céu. Que não te falte nada, mas que o Senhor te complete. Que o Senhor te encha do Espírito Santo. E que você seja transbordante da graça de Deus. Você é mãe dessa nação. Você é poderosa em Deus, em jejum e oração. Faça um propósito com o Senhor. Eu não sei qual a causa que você está vivendo hoje, mas você sabe. Você sabe o que você precisa. Faça um propósito com o Senhor. Entre em um jejum, entre em uma oração e tenha certeza e convicção da vitória. Assim como Esther, de plebeia, órfã, virou rainha. Assim o Senhor vai te levar a lugares altos, a lugar que você nunca imaginou ir, mas o próprio Deus vai te conduzir. Todo choro será transformado em alegria. O deserto vai passar, vai vir chuva em abundância e você vai colher tudo que você está plantando. O que você está plantando com choro, você vai colher com alegria. Vai passar. Acredita que vai passar, porque você não está só. Porque o Senhor está contigo. Você vai sair
mais madura, você vai sair mais experiente, você vai sair mais confiante, você vai sair mais cheia do Espírito Santo. Coloque essa causa nas mãos do Senhor. Confia nele e creia que tudo que você precisa Ele vai fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Que Ele continue contigo todos os dias da sua vida. Deus abençoe, pastora Vânia, abençoe sua Amém. casa, Deus seu abençoe. marido, sua filha.